E o Mickey está em domínio público, beleza, mas o que vai acontecer quando os personagens da DC chegarem ao domínio público? A gente vai conversar sobre isso depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar de domínio público, porque essa semana aconteceu a entrada do Mickey em domínio público, que deixou todo mundo preocupado e discutindo qual será o futuro desses personagens modernos, que são considerados modernos, porque uma coisa é Branca de Neve tá em domínio público, uma coisa é Robin Hood tá em domínio público, outra coisa é Batman, Superman e Mulher Maravilha entrar em domínio público. São personagens ditos modernos, onde tem muitas produções recentes, ainda estão nos quadrinhos, a gente conhece eles em áudio e vídeo, a gente conhece eles no cinema, na animação. Não é só uma coisa que é um livro, que depois foi adaptado 1000 vezes porque era domínio público. Não, são personagens estabelecidos na mente da cultura pop. São personagens do século XX, que foi o século do multimídia, né? Século do cinema, século da TV, e isso tudo vai criar uma confusão endemoniada nos próximos anos, porque Superman, Mulher Maravilha e Batman são tudo do final da década de 30, 38, 39, 40, e vão entrar em domínio público em 10 anos. Lembrando que o plano do James Gunn para DC tem 10 anos. Em outras palavras, quando o James Gunn encerrar o trabalho dele na DC, podendo aí expandir para depois mais 10 anos, não sei, mas a princípio são 10 anos de planejamento, esses personagens vão estar na porta de entrar em domínio público. Mas o que exatamente entrará em domínio público? A gente pode pegar o exemplo do Mickey e comparar para poder deduzir o que poderá acontecer e o que não pode acontecer. O Mickey é o seguinte, a gente comentou aqui no canal em outro vídeo. Tá em domínio público, mas só a primeira versão dele, aquela do Steamboat Willie. O Mickey ainda sem voz, o Mickey em preto e branco, o Mickey diferente. Não é a turma do Mickey inteira, é o Mickey e a Minnie, muito rudimentar ainda. Logo, se Superman, que é o primeiro que vai entrar em domínio público, Superman entrou em domínio público, vai ter que ser aquela primeira versão. Aquela versão que, tudo bem, é azul, tem um S no peito, tem uma capa vermelha, mas, por exemplo, não voa. Nem todos os inimigos e aliados do Superman, que surgiram depois, vão entrar em domínio público. Ou vai ser também uma versão rudimentar do Superman, mas não deixa de ser emblemática, já que o visual básico do Homem de Aço não mudou nesses 80 anos. Logo, mesmo pode-se dizer para o Batman, vai ter que ser aquele Batman com a orelha pontuda, com a luva roxa, vai ter que ser aquele Batman. Mulher Maravilha é a mesma coisa. Mulher Maravilha de saia. Não são as versões modernas desses personagens, mas mesmo assim, são personagens que são facilmente identificáveis. E a confusão será maluca. Por exemplo, a Warner sempre segurou o Batman. Vocês lembram disso? Fazer Batman era complicado. CW nunca colocou a mão do Batman. Sempre citou o Batman, falou em Bruce Wayne, falou em Titãs, falou em Robin. Mas o Batman era intocável. Pra quê? Para não desgastar o personagem, para não desgastar a imagem do personagem, para deixar o Batman com uma aura ali de o Batman só aparece quando for uma grande produção. Tá certo que depois o Walter Hamada veio com o conceito de multiverso, que poderia ter vários Batman ao mesmo tempo, e deu sinal verde pro Batman do Matt Reeves ao mesmo tempo que tinha o Ben Affleck, ainda chamou o Michael Keaton. Deu uma craudiada de Batman, por assim dizer. Mas o Batman sempre teve aquele cuidado, aquele controle da Warner. Quando entrar em domínio público, cara, o Batman vai virar arroz de festa. Todo estúdio vai poder ter um Batman. Você pode criar um Batman nos quadrinhos. Você pode contar histórias novas sobre o Batman, desde que seja aquela versão lá dos primeiros anos. Isso vai desgastar demais a imagem. Isso vai fazer esses personagens valerem menos. Isso vai deixar esses personagens menos valiosos no mercado. E esses personagens da DC são mais antigos, são os primeiros, e são os grandes super-heróis da DC, a Trindade. A Trindade é toda, praticamente, década de 30, a Mulher Maravilha vem em 40. Praticamente é tudo década de 30. O Homem-Aranha já nasce 30 anos depois, então vai dar mais um tempo. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Thor, X-Men, são todos da década de 60, quando a Marvel teve aquela grande reinvenção do super-herói. Antes tem o Capitão América, que também é ali no iniciozinho dos anos 40. Vai entrar em domínio público daqui a pouco, também vai desgastar a imagem do personagem. Também o Capitão América pode ser usado em vários lugares.
Eu sempre uso esse exemplo aqui. A Disney pode fazer um Disney's Superman. Um Superman, uma versão do Superman da Disney, baseado no primeiro quadrinho. Pixar pode fazer um Batman, baseado no primeiro quadrinho do Batman. Como a Disney, Pixar e outros estúdios fazem com esses personagens que já estão no domínio público. Mas, como eu falei, são personagens que pra gente dá a impressão de sempre estarem em domínio público, desde sempre. A Branca de Neve, a Cinderela, a Rapunzel, todo domínio público, Pequena Sereia, Rei Leão, o Tarzan, Robin Hood, Sherlock Holmes, estão todos em domínio público, todos podem ser usados de qualquer maneira. Qualquer canal de televisão pode fazer uma série do Sherlock Holmes. Ela só não pode parecer com outras séries de Sherlock Holmes já feitas, mas se for beber no original, no livro original, pode. O Ursinho Puff é uma coisa, foi lá no livro original, ninguém pegou na animação de 77, que é essa protegida por direitos autorais. Agora, os direitos autorais do livro estão liberados, então o Ursinho e o Leitão estão liberados. O Tigrão só aparece no segundo livro, então não está liberado ainda. Então tem esses detalhes. Então, o Batman vai estar liberado, mas o Coringa não. Ainda não. O Coringa vai demorar mais uns anos para entrar no domínio público. Aí pode. Vai ser fácil detectar o que é DC e o que não é DC. Uma das regras do jogo é não dar a impressão de ser uma versão direta daquela original. Tem que ser diferente, não pode ser... Se ficar muito parecido, dá processo, os advogados vão ficar excitados. Mas mesmo assim, eu acho que o maior dano que pode ser causado é com a imagem desse personagem, com a saturação desse personagem no mercado. Porque nós vamos passar a ter a quantidade de Superman igual a gente tem quantidade de Branca de Neve. Tem Branca de Neve em todo lugar. Ah, fez uma Branca de Neve que é muito progressista? Vamos fazer uma Branca de Neve conservadora. Pode. O direito é aberto. Então você pode fazer um Batman do jeito que você quiser. Desde que respeite essas regras do jogo ali, de só beber na fonte do primeiro Batman. Não tem Robin, por exemplo. Robin só aparece depois. Então tem que ser só o Batman sozinho, naquele carro vermelho, não tem Batmóvel. Então tem alguns elementos ali, o Superman não pode voar, como eu disse. Então tem alguns elementos ali que podem... A Mulher Maravilha não pode ter jato invisível. Mas o personagem tá lá. E o personagem vai ser desgastado por múltiplas versões. E é isso que deve acontecer. Eu acho que a gente tem que se acostumar com essa ideia. E vai que cada ano vai ter mais personagens entrando em domínio público. O Flash, aí o Flash de cabeça de panela, aí o Lanterna Verde vai ser o Lanterna Verde Alan Scott, por aí vai. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta, vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.